bem com vocês? Bom dia, né? Ou boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo esta aula. Tá? O direcionamento, tá? Você assistir esse vídeo de iniciação, tá? Do segundo bimestre, ok? Vamos já para o livro 2, capítulo 4, que a gente vai estudar sobre a estrutura da Terra, né? O nome do capítulo é Quando a Terra Treme, tá? Então a gente vai estudar o solo e mais para frente o subsolo. Depois vamos subir, ó, para a atmosfera. Então primeiro a gente estuda a base, o solo, depois vai para baixo, depois sobe, tá? Então a gente vai estudar aqui, ó, a estrutura da Terra, a deriva continental, né? A parte da Pangeia e também as placas tectônicas, ok? Então hoje vai dar aula, da página 2 até mais ou menos a página 6, 5, ok? Então vamos lá, dar início ao nosso estudo, ok? Então pega o livro de vocês. Quem não tem o livro, eu irei mandar, tá, o scanner das páginas lá no grupo do WhatsApp, tá? Da aula que eu irei trabalhar hoje. Ó, a estrutura da Terra, tá? Primeiramente tem que saber como é que a Terra ela é composta, como é que ela é feita. A Terra, tá, no seu espaço dimensional, ela é esférica, tá? A Terra ela não é nem redonda, nem quadrada, nem plana e tá, nenhum desses três. Ela é esférica, tá? Os seus polos ele encontram achatado. Então a Terra ela não é perfeitamente, né? Não é igual meu círculo aqui, ela não é perfeitamente redonda, tá? Ela tem um achatamento nos seus polos. Tanto que é para o polo norte, né? Tem atração magnética. Quando você pega uma bússola, a bússola aponta certamente, né, para o norte, ok? Então a Terra ela é achatada, tá? Nos polos. E como é a composição física dessa nossa Terra? Como é que é o formato dela? Quais são as suas características? Como é que dá a sua estrutura? A Terra ela se estrutura de 3 formas. Quais são essas formas? Primeira camada, eu tenho a crosta terrestre, tá? A segunda camada eu vou ter quem? O manto, que é a camada intermediária, a camada do meio. E por último, eu vou ter quem? O núcleo, tá? A camada mais interna, ok? Então aqui, ó, da estrutura da Terra, é como se você pegasse um pêssego. Já viram um pêssego? Ah, não, você nunca comeu um pêssego. Então uma manga. Deve ter comido alguma manga na sua vida. Quando você pega a casca, retira a casca, é como se fosse a crosta terrestre. A Terra, aonde nós estamos situados, onde nós estamos pisando, né? A litosfera, a parte sólida, onde a sua casa está construída, onde os carros andam, onde as pessoas caminham, é a crosta, como se fosse a casca de uma manga. O manto é o fruto, né? Aquela parte do meio, lá na parte intermediária, que você come, tá? Então o manto seria o fruto, ok? E o núcleo seria o caroço daquela manga, tá? Então a Terra se divide nessas 3 estruturas: crosta, manto e o núcleo. Vamos ver cada uma dessas características. E a crosta terrestre é onde nós estamos localizados, onde nós estamos pisando. Ela é dividida em 2 partes, tá? E ela é a camada mais superficial, mais para a superfície. A crosta terrestre ela é dividida em crosta continental, tá? Onde está a parte rochosa, onde tem cadeias montanhosas, aonde ocorre o processo de vulcanismo, aonde tem vegetais, onde tem animais terrestres, onde as pessoas constroem os seus abrigos. Então é a crosta terrestre. Já a crosta oceânica, a crosta oceânica é formada, né, pelo mar, pelos nossos oceanos, tá? E a nossa crosta terrestre ela vai de 5 a 30, né, quilômetros aqui a nossa costa oceânica, tá? A nossa costa terrestre, ela vai de 5 a 30 quilômetros. É bem longo, tá? Uma bela distância, uma grande profundidade. Então a nossa crosta terrestre, a camada mais externa, dividida, tá, em 2 partes. Crosta continental, a parte rochosa, a parte do solo, onde você mora, onde você pisa, onde tem a terra, né? E a crosta oceânica é o mar, né? Onde você vai lá, mergulha. Quem já tomou banho de água salgada aí, com os olhos fechados, né? Aberto, vai doer muito, tá? Então ela é dividida em 2 partes: crosta oceânica e crosta continental. E abaixo dela você tem quem? O manto, né? No manto você tem o magma, você tem a lava, você tem as placas tectônicas, né? Que estão em constante movimento sobre esse magma. E o manto, que é a camada intermediária, que é a camada do meio, tá? Ele é sólido, tá?
mas também a presença o quê, ó, de características mais líquidas, como o magma e a lava, tá? Então o manto ele varia, ó, ele vai até, né, 3.000 quilômetros de distância, né, da costa terrestre, quase para chegar no núcleo da Terra, ok? Então, ó, você tem o magma, né? O magma está aqui, ó, no manto. E quando há uma brecha, quando há uma rachadura, tá? Uma danificação na nossa crosta terrestre, o manto ele manda, né, esse extravasamento, ele manda esse magma para fora. Vai acontecer o que? O processo de vulcanismo. Mas esse processo de vulcanismo também ele pode acontecer pelo choque de placas tectônicas. Aí libera essa grande quantidade de lava, né, trazendo prejuízo se tiver vilarejo próximo, né, se tiver cidade próxima, ok? E a litosfera é a camada formada pela junção da crosta terrestre com a camada mais externa do manto. Ó, e aqui como é que ocorre a atividade vulcânica? Você tem três tipos de erupção. A erupção efusiva, a erupção explosiva e a erupção mista, né? Só que o que acontece na erupção mista? Vamos primeiro falar da mista. Na mista vai ter a explosão, só que ela vai ficar liberando, ó, vai ficar jorrando, ó, uma quantidade de magma, tá? Um pouquinho mais, tá? Então a mista é quando ela fica primeiro lá, ó, somente na erupção efusiva, só liberando fumaça, né? Geralmente na efusiva é quando o vulcão está em estado de dormência, ele acordou, se despertou, como aconteceu em 2020, né? Um ano, né? Dia 20 faz um ano do Krakatoa. O Krakatoa lá na Indonésia, né? Que antes dele, lá em 1800 e não lembro quando, tá? Meados de 1800 e alguma coisa, final do século 19, o Krakatoa pai, ele explodiu, tá? Matando milhares de pessoas, fazendo com que ocorresse um tsunami, fazendo também com que liberasse uma grande quantidade de poeira, tá? De fumaça e fechou, tá? Um pouco da nossa atmosfera, não do planeta todo, tá? Mas afetou principalmente lá o mundo asiático, a Oceania e uma parte da Europa, né? Tanto que eles pensavam que era o fim do tempo, chegou o nosso momento, né? Mas foi porque teve uma grande atividade vulcânica lá do Krakatoa. E o Krakatoa, ele formou três vulcões, que é o Krakatoa Filho, né? Que foi ano passado, dia 20 de abril, ele entrou em atividade. E ele aqui, ó, ele acabou explodindo, só que foi uma atividade bem pequena. Só que as pessoas têm medo porque o Krakatoa só aqui, ó, tem três vulcões, um perto do outro, tá? São três ilhas. Só que você olha assim, eles estão inofensivos. Só que embaixo deles três, ó, eles estão interligados por uma grande quantidade de magma. E essa explosão, essa liberação desse magma poderia fazer com que ocorresse um terremoto na escala Richter muito alto, ocasionando um terremoto, ocasionando também um grande tsunami que poderia chegar até aqui na América do Sul. Então é por isso que eles estão monitorando. Eles estão com medo, tá? O vulcão mais perigoso que tem fica na Islândia, tá? Eu não sei pronunciar o nome dele, que é aqueles nomes Ving, tá? De Vikings, Reykjavik, Hashnek, alguma coisa assim o nome dele, coloquem lá. Quem gosta de assistir aqueles dois lá no YouTube, Você Sabia? Eles falam, tá? Depois você procura lá, melhor do que você ficar vendo TikTok, tá? Brincadeira. Ok? Então, ó, erupção efusiva, só uma grande quantidade de fumaça, tá? Metano, enxofre, que ele fica liberando, entre outros tipos de ácidos, ok? Entre outros tipos de compostos químicos. A erupção explosiva, bum, explode logo de vez. Foi o que aconteceu lá com o vulcão, por exemplo, na Itália, com o vulcão lá na Oceania, né? Na Nova Zelândia, que até matou um brasileiro. Então aqui, ó, explosiva quando explode e erupção mista, né? Ele fica primeiro na erupção efusiva, liberando uma quantidade de fumaça, depois, ó, libera, tá? Uma grande quantidade de magma. Por exemplo, teve em 2018, não, ano passado, 2019, porque tem uma aluna nossa aí no colégio que a mãe dela mora na Costa Rica e a mãe dela tava com medo, ela conversou comigo, né? Tio, eu tô com medo porque minha mãe mora na Costa Rica e o município, né, a cidade que ela mora lá é próximo do vulcão, estão evacuando a cidade. Aí eu fui pesquisar, eu fui ver na internet, né? E eu vi lá que esse vulcão tinha entrado em atividade e ele estava liberando uma grande quantidade de fumaça. E essa fumaça está vindo para a cidade. E não só isso. Tem um vulcão que fica numa cadeia montanhosa bem grande, só que próximo ao vulcão tem vegetação, tem uma floresta. E esse magma, né, quando ele vai escorrendo, né, ele vai chegando próximo dessa vegetação, vai queimando tudo e fazendo com que libere uma grande quantidade de dióxido de carbono.
indo para a cidade, fazendo com que pessoas tenham problema respiratório. Quem já tem, piorou, né? Vai acabar morrendo, né? Asfixiado. Então, as pessoas tiveram que ser evacuadas, tá? Por causa dessa atividade vulcânica. Esse vulcão que entrou em erupção, não esse, né? Tá um outro, desculpa, que entrou em erupção na Islândia, ele trouxe sérios problemas para a Europa. A fumaça que ele liberou cobriu quase a Europa toda, mas principalmente lá o Reino Unido, tá? Lá Inglaterra, País de Gales, Irlanda, uma parte da Alemanha, uma parte dos países mais ao norte. Eles ficaram algum tempo sem voo, não poderia voar, porque aquela substância, aquelas propriedades químicas que tem naquela fumaça, poderia trazer algum prejuízo, poderia corroer, né, as turbinas, fazendo com que o avião caísse. Tá? Então teve que parar o voo, tá? Deixasse passar essa grande quantidade de fumaça. Poderia demorar mais tempo, como foi o Krakatoa. O Krakatoa lá demorou uma grande quantidade de tempo. Tá? Então esses são tipo de atividade vulcânica. Olha aqui, ó, o vulcão entrando em erupção, ó, explodindo aqui, ó. Tá? Esses raios são graças, tá, às reações químicas que acontecem lá dentro, uma grande quantidade de metano, uma grande quantidade de enxofre, tá? Vários tipos de gases tóxicos que acabam reagindo, ó, e liberando cargas elétricas. Ó. É bonito, né? É um fenômeno da natureza bonito, só que perigoso, né? Professor, e no Brasil? Então, no Brasil, né, do nosso processo sedimentar, o único vulcão, se não me engano, não tem vulcão em atividade aqui, tá? Não tem vulcão em atividade. E a gente é privilegiado, tá? Tanto em questão de placas tectônicas quanto no processo de mecanismo, tá? Pelo menos isso em questões de catástrofes ambientais, a gente é privilegiado. Ah, professor, mas acontece isso. Acontece isso e outras por causa das responsabilidades do ser humano. Poluição, mau planejamento, tá? Por isso que ocorre. Mas se deixasse a natureza em paz, ela sozinha, nós não teríamos. Nós não teríamos, claro, poderia ter um e outro, né, uma natural, mas o que ocorre, né, às vezes não é natural, é porque o homem acaba mexendo na natureza. E a estrutura interna, né, que ficou faltando aqui, que é o núcleo. O núcleo ele é a parte central da Terra e ele é dividido em dois tipos, tá? Ele é dividido tanto em ferro e níquel, e também você tem o núcleo externo, que ele vai ter a parte líquida, e você vai ter o núcleo interno, né, o centro do nosso planeta. Ele é totalmente sólido, mas ao redor dele é líquido, tá? Com grandes temperaturas, chegando a 4.000 graus Celsius, tá? Bem frio, né? Bem frio. Ok? Então essa é a característica. A gente viu, ó, a crosta terrestre, que é dividida em crosta continental e oceânica. A gente viu o manto, tá? A gente viu lá que sobre o manto, né, você tem lá o magma, você tem as placas tectônicas que estão em constante movimento. E a gente viu o núcleo, tá? Que é dividido em dois, núcleo externo e núcleo interno. E vamos continuar, tá, o nosso assunto aqui sobre o Sol. Eu tenho a deriva continental. A deriva continental é um movimento lento e definido dos continentes que se afastam. Mas esses continentes se afastam devido principalmente às placas, né, divergentes que tem aqui no nosso planeta, tá, na Terra. Que essas placas divergentes elas vão, ó, se afastando. As convergentes se batem. As divergentes, ó, vão uma para um lado e a outra para o outro. Por exemplo, a placa tectônica da América do Sul, uma vai para um lado e a outra vai, ó, para o outro. Né? Tanto é que quando a gente vê aqui, ó, na época da Pangeia, a gente vê que os continentes, né, era apenas um. Ó. O único continente que existiu, ó, há 200 milhões de anos atrás, né? A long time ago, né? Há muito tempo atrás. Tanto é que quando vai pesquisar fósseis, acha-se, né, muitos animais parecidos. Por exemplo, professor, acharam um tatu gigante aqui na América do Sul, um fóssil. Mas também tinha um fóssil parecido com ele aqui na África. Como é possível? Devido às grandes migrações, né? Esses animais, eles migravam, né, na Pangeia. Como era o único continente, eles ficavam migrando, ficavam indo de um lugar para o outro. É por isso que a gente tem espécies semelhantes no continente X e no continente Y. Alguém já viu uma mucura? Já viu uma mucura? Já viu uma mucura. Não é uma pessoa feia, né? Não é aqueles apelidos que as pessoas dão. Tá? Aquela mucura, tá? Uma marsupial que parece um rato gigante, né? Dentes feios, assim, afiados. É bem feia mesmo, tá? Ela é extremamente agressiva e fedorenta, ok? Ela é uma marsupial e ela é parente do canguru. Por quê? O que aconteceu? Esses animais eles ficavam migrando, ó. Ficavam indo para um lado e para o outro. A mesma coisa, ó, do avestruz e da ema.
tem o que a gente encontra aqui na América do Sul e tem o que a gente encontra no continente africano. Por quê? Ambos tinham um ancestral em comum. Esse ancestral migrava para um lado e para o outro, tá? E quando separou os continentes, aquele que ficou no continente da América do Sul e aquele que ficou na África se divergiram, né? Ficando um pouco diferente daquele ancestral comum que deu origem a eles. É por isso que eles têm um grau de semelhança. A mucura tem um marsúpio. Então quer dizer que há muito tempo atrás ela tinha um parente com o canguru. Sim, ela é primo do canguru. O canguru também tem um marsupial. O rato da Tasmânia, né? Um outro marsupial. Também, ó, que é o Taj, né? Ai, meu Deus do céu. O Taj era legal, eu gostava muito dele na infância, tá? Então tem marsúpio. Okay? Eles protegem, eles colocam o filho desenvolve no marsúpio. O filho não desenvolve lá dentro, né, do líquido amniótico, tá? Dentro de uma bolsa. Vai dentro, né, do líquido amniótico, internamente. Vai se desenvolver dentro da bolsa, né? Quando ele é um pequeno fetozinho, ele vai, migra, sai, tá? Lá de dentro da barriga da mãe dele e vai para a bolsa. E lá que ele vai ser nutrido, né? Vai pegar o leite, ok? E hoje, ó, como é que se encontra? Né? Temos o continente americano, né? Continente americano, né? As pessoas, eu estava vendo um vídeo aí, umas pessoas discutindo, né? Porque o estadunidense, né? Ele diz que ele é o único americano. Não, sendo que o continente americano está aqui, ó, né? Onde você tem 3 divisões: América do Norte, América do Sul e América Central. Temos o continente africano, né? Para muitas pessoas, a África era um país, né? Não um continente. Temos a Europa, temos a Ásia e temos a Oceania, né? Esses 5 grandes continentes, ok? Então antes era tudo junto. Hoje eles se separaram graças ao movimento das placas, ó, tectônicas. Olha aqui as placas que temos: placa de San Juan de Fuca, placa de Coco, placa do Pacífico, placa de Nazca. A placa de Nazca é uma placa convergente. Geralmente acontece, ó, terremoto aqui no Chile, terremoto aqui no Equador, tá? Geralmente tem. Tanto é que teve, acho que foi ano passado, ou... acho que foi ano passado, foi em 2019, que teve um terremoto, tá, no Equador, e ele foi sentido aqui em Macapá. Sim, o epicentro foi no Equador, mas as ondas sísmicas sentiram aqui em Macapá. Tanto é que pessoas que... Eu lembro na época tinha uma coordenadora, ela trabalhava no colégio, ela saiu correndo lá da Fabram, do Ciama lá, que ela falou, tremeu o colégio todo lá, a faculdade toda. E depois saiu o noticiário, né? A gente viu em redes sociais por aí, que tinha rachado a parede lá da Fabram, lá no centro também algumas pessoas acabaram sentindo, tá? Mas terremoto no Brasil, tá? Não tem terremoto no Brasil porque nós não estamos numa placa tectônica, nós estamos entre duas, a placa de Nazca e a placa da América do Sul. Então o Brasil não está em cima de uma, tá? Entre duas. O que pode sentir aqui é quando tiver, por exemplo, no Haiti, que já teve aqui, né, a placa do Caribe que destruiu, tá? Destruiu mesmo o Haiti. Eu lembro que antes de ser formado, eu trabalhava, né, numa distribuidora aí, numa de carga aí, e lá tinha 2 haitianos que trabalhavam lá. E eles falavam português, eles arranhavam, mas falavam inglês perfeitamente, falavam espanhol perfeitamente, falavam francês, eles falavam 4 línguas, olha. Então trabalhava 4 haitianos. Tinha muito haitiano aqui em Macapá, não só em Macapá, mas em outras cidades aqui também do Brasil, tá? Por causa desse acidente. O mais feio que teve, foi no Chile, acho que foi em 1950, foi de 1940 a 1960, não lembro a época direito, mas teve no Chile que matou lá quase 6 mil ou mais, né? Acho que foi quase 6 mil pessoas, tá? De 5 mil a 6 mil pessoas que acabaram morrendo lá no Chile. Você pode colocar na internet aí, pior terremoto no Chile, você vai ver, tá? Já teve no México também, que destruiu prédios caindo, tá? O Japão, a gente sempre vê notícia do Japão, tá? Teve aquele terremoto lá em Fukushima, que primeiro, né, o terremoto na verdade foi no oceano, fazendo com que o tremor, né, de terra chegasse aqui em Fukushima, e também as grandes ondas, né, destruindo lá onde tinha uma usina nuclear, fazendo com que agora Fukushima se tornasse, né, uma cidade fantasma. Tornou, né, uma cidade fantasma, porque liberou uma grande quantidade de resíduos tóxicos, tá? De radioatividade, então não pode morar lá. Mesmo levando um robozinho para fechar, não pode, porque ainda está espalhado, as pessoas ainda podem sentir. Itália também aqui, ó, a Itália sofre muito também, ó, uma placa convergente
De vez em quando tem noticiário, tá? Dos terremotos que acontecem na Itália, destruição lá, tá? Tem até um filme que é Pompeia, que ele mostra um terremoto que teve, e esse terremoto fez com que um vulcão, né, de Pompeia acordasse e liberasse, tá? Tem até a imagem dele aqui, deixa eu ver. Tem, ó. Né? Não foi em Vesúvio, mas o filme era Pompeia, né? Foi em Vesúvio, né? Localizado na Itália, entrou em erupção, destruindo a cidade de Pompeia. Pompeia, ó. Destruindo a cidade de Pompeia, Herculano e estável, né? Olha como as pessoas ficaram aqui, ó. Totalmente, ó, petrificadas, ó. Tá? A grande quantidade de poeira, de materiais tóxicos, tá? Que acabaram vitimizando essas pessoas. Então foi um acidente muito feio. Até hoje há filmes, tá? Que acontecem, né? Que mostram lá esse acontecimento. E quais são os tipos de placas tectônicas? Quais são os tipos de falhas que nós temos? Ó? As placas rochosas estão em constante movimento e carregam o continente. Eu tenho placas transformantes, tá? Essas placas transformantes, um vai para frente, outro vai para trás, ó. Tá? E a placa mais perigosa que tem são as placas convergentes, porque elas que batem de frente, elas que fazem com que surjam cadeias montanhosas, elas que fazem com que surjam vulcões, okay? Se for uma batida de duas placas tectônicas no oceano e uma tende a subir, ela vai fazer com que surja uma cadeia montanhosa ou um vulcão, tá? Se tiver uma grande liberação de magma de lava. Por exemplo, a Cordilheira dos Andes foi formada provavelmente aqui por uma placa convergente, né? Aquela cadeia montanhosa aqui na América do Sul. Placas divergentes que vão aí contrário. Tem uma lá que pega os Estados Unidos e Canadá, que ela vai se separando a cada 1 centímetro a cada ano. Então ela vai ficar um tempo uma lacuna, uma brecha, né? Uma fenda, um buraco bem grande, tá? Então ela vai separando. Ó. Acontece aqui também, ó. Aonde tem uma placa divergente, ó, aqui, ó, no continente africano, ó, bem aqui, ó, tá? Essa placa convergente, tá? Essa placa divergente, desculpa, ela tá rachando bem aqui, ó, tá? Especialistas falam que daqui a alguns anos, tá? Vai demorar muito, mas que pode se tornar uma ilha, igual como aparece aqui, ó, com Madagascar, viu? Então, como há uma placa aqui divergente, ó, vai separar essa parte da África aqui, tá? Perto da Arábia, essa placa da Arábia, ela vai separar. Então a África vai perder essa pontinha, esse chifre, ó, tá? Então é uma placa divergente. Mas as perigosas são a convergente, porque elas batem uma de frente com a outra. Ó, e quando acontecem essas falhas, essas rachaduras nas placas tectônicas, por exemplo, pode apresentar tsunami. Se for no ambiente somente do solo, tá? Na crosta continental, só vai ocorrer o terremoto. Agora, se for na costa oceânica, vai acontecer o tsunami e vai acontecer também o terremoto, né? Como aconteceu lá no Japão, que eu falei para vocês. E aqui, ó, as placas se batendo, ó. Então há uma movimentação, uma vai para cima e a outra vai para baixo. E isso faz com que surja uma onda, e essa onda ela vai sendo propagada através do que, ó, tá? Das ondas sísmicas. A onda do mar vai sendo aumentada, quanto mais longe vai ficando, né? Essa onda sísmica, quanto mais ela vai se afastando, né? Que a energia liberada vai sendo mais forte, tá? Vai produzindo, vai aumentando. Eu lembro que teve aquele, eu esqueci o nome do filme, até dessa GIF aqui, ó. Desse filme aqui, meu Deus, aquele menino que faz o Homem-Aranha. Eu não lembro, o Impossível, né? É o Impossível. Eu lembro que na época lá tinha uma reportagem de um cara que estava pescando, né? Só que não teve essa onda assim, ó. Quando ele bateu, né? Foi levando e foi surgindo a onda e foi chegando aqui. Esse cara lá, ele falou que ele estava pescando, né? Tinha um barco grande de pesca e ele só sentiu uma pequena ondulação. Ele viu que o mar estava parado, ele só sentiu do nada. Quando ele ficou olhando para próximo, né? A praia lá, ele ficou olhando e enxergou, ele viu aquela onda em direção à cidade. Ele já logo percebeu, meu Deus, é um tsunami, está acontecendo um terremoto e um tsunami. Nada ele poderia fazer, ficou parado lá, só vendo, né, a destruição, ok? Então, ó, você tem aqui o epicentro onde ocorre o choque, ó, a liberação da energia, e essa energia, ó, ela vai aumentando em ondas, ó, vai aumentando, né, em forma de ondas sísmicas, só espalhando a força e a destruição por onde ela vai, tá? Foi mais de 100 quilômetros da praia
para dentro, acho que foi do Sri Lanka, que ela destruiu mais de 100 km em 2004. E eu tenho a escala RIT, tá? Foi descoberta lá pelo Charles Francois, né? Que ele colocou o nome dele. Ele era um geofísico, ele estudava física e geografia. Então ele estudava, né, as placas tectônicas, estudava esses movimentos, ele estudava o processo de terremoto, né, das falhas continentais. E ele, né, através de um aparelhinho lá chamado sismógrafo, ele, né, criou a escala RIT, né, que vai de 0, né, até mais, tá? Mas a maioria lá que você vai ter aqui, ó, é de 0 ao pior, que foi lá, ó, já aconteceu no Japão e aconteceu no Chile, né? O do Chile foi magnitude 0, 9.5, que destruiu, tá? Quanto maior for a escala RIT, maior serão os seus efeitos, ok? Que irá acontecer, ó, de 3.5, né? De 8 ou mais, tá? 3.5, ó, tremores leves, né? Geralmente não são percebidos, né? Quem vai perceber é o sismógrafo, ó. Quanto mais ele... É porque está aumentando, né? Aquele filme lá, Falha de San Andreas, né? Que mostra lá, quando teve um terremoto, que vai aumentando, então eles vão fazendo os estudos. Mesmo assim, quando tem um menor que 3.5, já fica o alerta. Já avisa o governo, tá? Para qualquer caso no futuro eles avisarem e ter evacuação, ok? E aqui, ó, como eu falei para você, né? As falhas, ó, terremoto, ó lá, entendeu? Hoje, né, já tem construção, principalmente em países mais desenvolvidos. No Japão, como eles são afetados por terremoto, as construções dele, né, as pontes, entre outras coisas, já são construídas para se adaptar ao tremor, para balançarem. Tá? Eu vi um vídeo de uma escola lá que as pessoas elas corriam, elas não ficavam na rua, correram para dentro da escola, porque era mais seguro você ficar dentro da escola do que você ficar na rua, porque na rua poderia cair algo, um objeto, um vidro, um tijolo, né, alguma coisa de um prédio na sua cabeça. Então as pessoas correram para dentro, né, do colégio lá nesse vídeo e ficaram embaixo de mesas para se proteger, tá? Então, ó, qualquer problema que tiver aqui, ó, na rachadura, né, qualquer problema que tiver sobre as placas tectônicas, pode ter um terremoto ou um tsunami, né? Ok, turma? Então, ó, a aula de hoje ela fica por aqui. Na nossa próxima aula, tá? Que será via Zoom, nós iremos continuar a falar ainda sobre deriva continental e também falar sobre os tipos de rocha, né? Tipo de materiais que a gente encontra no solo também. Beleza? Então, qualquer dúvida, manda mensagem no privado do WhatsApp. Beleza? Tchau, turma. Até nossa próxima aula.